Hoje nós vamos falar sobre o expressionismo abstrato com Louise Nevelson. Hoje nós vamos falar sobre o expressionismo abstrato. Mas para a gente falar sobre o expressionismo abstrato primeiro, eu quero voltar um pouquinho na história para a gente conseguir entender o porquê disso. O expressionismo abstrato, como a gente sabe, ele surge nos Estados Unidos na década de 40. E ele vai chegar muito motivado pelos estudos de Carl Gustav Jung, né? Estudos sobre psicologia analítica, sobre o inconsciente, né? Então, para a gente poder contextualizar isso, eu vou voltar na história só um pouquinho para vocês entenderem como é que se chega nesse lugar do expressionismo abstrato. Em 1929, os Estados Unidos passa por uma grande depressão econômica. Então, o presidente Franklin Roosevelt, ele financia os artistas da época para que gere esse capital, né, para que esse capital gire. E nessa década de 30, especificamente, os artistas eles começam a trabalhar coisas que a gente vai ver como nacionalismo, patriotismo. Nós vamos ver pinturas, né, muito voltadas para a exaltação da identidade nacional. Mas uma identidade nacional, claro, financiada pelo governo. E aí o que vai acontecer? Na década de 40, como eu falei antes, com o surgimento dos estudos de psicologia analítica, né, os estudos do inconsciente, e os artistas começam a se identificar com esse estudo. E a partir desse estudo criam uma forma de se expressar numa identidade muito particular. Cada artista vai buscar a sua maneira, a sua forma de se expressar. E aí, a arte, ela começa a criar um lugar que sai do figurativo e vai para o abstrato. Claro que vai para o abstrato. Se você está falando de emoção, de inconsciente, né, não há figura que fale, não há imagem que fale, ou que transmita aquilo que você está sentindo. Então, nesse momento, o expressionismo abstrato, ele vai ser esse movimento que vai colocar a expressão, a emoção do artista nas obras. E para a gente começar, nós vamos começar falando de uma artista chamada Louise Nevelson. Ironicamente, Louise Nevelson nasce em Kiev, na Ucrânia, em 1899. Mas a sua família migra para os Estados Unidos em 1905. Até por questões financeiras, em busca de trabalho, né, de oportunidades de trabalho. Em 1920 ela se casa e aí assume esse nome, Nevelson, que é um nome americano. E a partir daí ela começa a estudar arte. Então ela vai estudar na década de 30, ela vai estudar com Hans Hofmann e vai até para o México e vira assistente do Diego Rivera, né? Fica lá um tempo trabalhando com o Diego e tal. Na década de 40, ela inicia o seu trabalho com gravura. Em 1941, ela faz a sua primeira exposição pessoal. Mas o que é interessante, assim, é que ela começa a se interessar por escultura. De alguma maneira, ela percebe que
a escultura preenche a sua necessidade poética de sentimento. Ali na década de 40, né, situando historicamente para a gente, é um período entre guerras. Eu trago para vocês a primeira obra dela, que se chama Homem na Corda Bamba, que é uma obra absurdamente expressionista. Nós só conseguimos perceber ou entender que é realmente um homem na corda bamba exatamente por causa do título, né? O título nos dá essa informação, porque estamos tratando de uma escultura dentro do expressionismo abstrato. Pouco mais à frente, Louise começa a estudar outras formas de escultura. Então ela vai estudar no Ateliê 17. E nesse ateliê ela estuda terracota, alumínio, bronze. E então ela vai experimentando todos esses elementos. Em 1950, ela se torna uma das primeiras escultoras de conjunto. Não é uma escultura só. São conjuntos, né? Como se fossem várias esculturas em uma coisa só. E nesse momento, Louise, ela começa a se interessar por por criar esse imaginário dentro da escultura. Então ela mistura formas, ela mistura cores. A princípio ela faz uma grande escultura, que são caixas de diversos tamanhos, caixas empilhadas, e essas caixas empilhadas contêm dentro delas formas de tamanhos diferentes. Ela começa com preto fosco, e nós vemos isso numa obra chamada Sky Cathedral, e a partir disso ela vai explorando essa maneira, e ela faz uma série de obras nessa necessidade de explorar a imaginação, de explorar o poético que existe em você construir em uma única obra de caixas empilhadas e objetos inseridos ali numa única cor, que não te dá qualquer relação de figurativo, mas que traz essa poética, o sentimento da artista ali. Louise segue a sua investigação dentro do campo da escultura, e na década de 80 ela é uma das primeiras mulheres a realizar aquilo que vamos chamar lá na frente de site specific. Isto é, são esculturas que elas são criadas, confeccionadas para espaços abertos. E essas esculturas, elas são pensadas exatamente para aquele lugar, para compor aquele espaço. Por serem feitas para aquele espaço, elas não podem ser removidas dali. Elas são pensadas exatamente para aquele lugar. Então Louise, ela mais à frente se tornará uma das primeiras mulheres a pensar o site específico. Então acabamos de ver Louise Nevelson, uma representante do expressionismo abstrato. Olha, semana que vem nós vamos trazer uma outra artista falando sobre action painting. Você sabe o que é isso? Se eu fosse você, voltava aqui comigo na semana que vem para descobrir o que é. Aproveita, deixa seu comentário, curte esse canal que tá ficando maravilhoso. Deixo meu abraço e espero você na próxima semana.